Uma prendidinha aqui maluca no cabelo, sem nenhuma maquiagenzinha, e eu preciso até dar uma ajeitada. Agora eu vou levar os cachorros lá embaixo, tá meio nublado, vou fazer um serviço. Viu, tá nublado, não é que tá tempo bonito não, mas... Sol, mas tá muito quente, mas muito calor mesmo. Bom, acabei o meu girinho. Agora a gente já vai pra casa, né? Então, pessoal, voltei, tomei meu banho, tô fresquinha e tô no ar-condicionado, porque a temperatura hoje está super calor. Bom, como muitas pessoas sabem que eu moro na Itália, quando chega no canal vê que eu moro na Itália e tudo, me pede sempre para contar a história de como eu vim parar na Itália. Eu fiz uma entrevista em um outro canal, então para mim já estava tudo muito claro como eu vim parar na Itália. Mas muita gente me pergunta, então eu resolvi gravar esse outro vídeo e falar para vocês como eu vim parar na Itália. Bom, tudo começou quando já eu era pequenininha. Digamos assim, quando eu era uma menina, meus avós são italianos, então desde pequena eu vivo nesse meio de língua italiana, de cultura italiana. Tinha tudo em pequenas quantidades, justamente para o consumo próprio. Eu era muito pequena quando eles morreram, porque morreu primeiro a minha avó e depois os meus anos, mais ou menos, nessa época eles morreram. Então não é que eu me lembre de histórias que eles contavam ou a vida deles, né, como eles viviam, nada disso não. Depois, curiosidade, eu sempre ouvia discos, no caso aqueles discos de vinil, eu sempre ouvia os discos e tal, e tinha sempre vontade de conhecer a Itália, mas nunca pensei em morar na Itália. O meu sonho era morar em várias partes do mundo. Inclusive, quando eu criei o meu canal, eu criei Ítalo-Brasiliana, que eu sou ítalo-brasiliana por descendência, tenho a dupla cidadania, né? Então eu criei o canal para ter essa conexão com o mundo, porque meu sonho da jovem, quando eu tinha 20 anos, era girar o mundo, um pouco aventureiro até. Eu já falei isso num outro vídeo, que eu sou um espírito aventureiro, mas a realidade da vida, a realidade dos fatos, o que acontecem na nossa vida, a gente tem que mudar a direção às vezes, não é? Então eu tive filho muito cedo e aí eu tive que esquecer, tive que botar dentro de uma gavetinha e fechar com chave e esquecer aquele assunto. Mas quando a gente quer muito uma coisa, não é? Fica ali dentro, remoendo. Eu estou falando isso para chegar no assunto no qual eu vim parar na Itália. Eu sendo descendente de italiano, eu teria direito à cidadania italiana. E o que aconteceu? Naquele período que eu decidi vir, eu acho que eu tinha uns 32 anos, porque, para quem não sabe, eu já tenho 50 anos e tenho 15 anos que eu moro aqui na Itália. Então, esse período, eu gostaria de morar nos Estados Unidos. Eu já tinha aquela visão de que os Estados Unidos seria um ponto de partida, né? Um país mais desenvolvido, mais em frente tecnologicamente, em todos os sentidos, né? E eu gostaria de mudar para os Estados Unidos. Então esse era o meu plano, mudar para os Estados Unidos. O que aconteceu?
eu estava apenas separada, tinha me separado, não estava divorciada ainda. Tinha 2 filhos pequenos, um de 1 ano e meio, quase 2 anos, que é a minha filha mais nova, que hoje tem 22 anos. E o meu filho, que hoje vai fazer 29 anos esse ano, e ele tinha 13 anos, mais ou menos, 13 anos, 12, 13 anos. E fui para o Rio de Janeiro, porque eu sou de Vitória do Espírito Santo, para conseguir um visto para ir para os Estados Unidos. Mesmo de férias, os Estados Unidos não te deixa entrar se você não pede o visto, diferente do que daqui para a Itália. Aqui para a Itália você não precisa do visto, mas para morar sim. Para passear, o visto não é necessário, basta ter o carimbo no passaporte. Isso aí já é um visto turístico. É considerado um visto turístico. Você tem 3 meses para ficar, você pode passear para todos os lugares, mas isso aí eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre. Então eu fui pegar esse visto, fiz uma viagem longa, toda a noite a gente viajou, para chegar lá bem cedinho para fazer a fila, uma fila enorme de gente de várias partes dali da região sudeste, que tinham que ir ao Rio de Janeiro para pegar o visto para os Estados Unidos. E eu vou falar, a minha experiência para pegar o visto foi péssima. Eu peguei uma pessoa, um americano, que fez a entrevista comigo. Eles falam mal português, mas falam. Fez a entrevista comigo em português, me perguntou várias coisas. Riu da minha cara, debochou da minha cara, porque eu falei que ia para Miami, Flórida, e ele virou para mim e falou assim: você vai para Miami, vai para Orlando, onde tem a Disneylândia, e não vai levar seus filhos. Ou seja, ele quis dizer, você está indo para fazer outras coisas. Ao invés dele pensar que eu estava indo, realmente eu estava indo pedindo um visto, mas eu iria ficar lá clandestina, era o meu objetivo, levando um pouco de dinheiro, mas já tinha contato com pessoas de lá. Eu ia para Massachusetts, que vai ficar aqui no meu coração, que eu não conheço, ainda não conheço, espero de conhecer. Então eu queria ir para Massachusetts. E já tinha emprego, parece que já tinham 2 empregos para mim. Era um de noite numa gráfica e de dia eu moraria com uma senhora para fazer companhia para ela e para ter onde morar também ao início. Já estava tudo muito concretizado. Infelizmente ele não me deu visto, fiquei muito triste, voltei desmoralizada para minha cidade, Vitória, e fiquei pensando o que eu iria fazer. Até que uma amiga da minha mãe, que mora na Itália, deu a ideia: venha para a Itália, faça a sua cidadania e vá para os Estados Unidos como italiana, porque naquele período italiano não tinha necessidade de visto, ou mesmo se tivesse necessidade de visto, era uma coisa mais fácil para um europeu entrar nos Estados Unidos. Mas não era assim tão simples como falar, vem, pega a cidadania e vai. A cidadania não é de um dia para o outro. E eu não tinha pensado em fazer cidadania, então eu não tinha documentos em mãos. O que aconteceu? Acabei reunindo todos os documentos, me organizando. Isso era, eu acho que era janeiro, e fui me organizando. Claro que meus pais me ajudaram demais com dinheiro, porque eu não tinha dinheiro guardado, que isso é uma coisa importante quando você vai para um outro país. Falava um pouco a língua, achava que falava muito bem italiano, eu achava que falava, porque a gente escutar, não ler e praticar, e a outra pessoa que sabe um pouco de italiano te entender é uma coisa, mas falar o italiano corretamente é uma outra coisa muito diferente, que eu só vim perceber quando eu vim para a Itália. Pois é, programei tudo, fiz tudo direitinho, consegui uma hospedagem na casa dessa amiga da minha mãe, que morava com uma senhora anciã,
anciã que se diz. E o que aconteceu? Vim no dia 10 de julho parti para somente fazer a cidadania na Itália. Peguei o avião, toda contente, tranquila, tudo preparado e cheguei na Itália, em uma cidade na Toscana, na região toscana, que para mim eu considero a região mais linda da Itália. Chegando na região toscana, na cidade de Lucca, se vocês procurarem no Google, vocês vão ver que maravilha. E chegando ali, eu já fiquei muito apaixonada por aquela cidade. Assim, à primeira vista, você me encantou a cidade. Tudo bem, mas os meus planos continuavam os mesmos. Levei todos os documentos, fomos, depois que me organizei, fiquei ali e tal, acabei conseguindo ficar no lugar desta senhora, que infelizmente o marido dela faleceu, e eu tive que ficar no lugar dessa senhora, então eu estava ganhando até. Eu morei na casa de a primeira casa que eu morei com uma senhora anciã e ganhei para ficar ali naquela casa com ela, esperando, claro, indo atrás, levando os documentos, fazendo tudo que tinha que ser feito, mas esperando a minha cidadania sair. O que acontece com os documentos de um italiano quando vão para o Brasil? Com a dificuldade da língua, com tudo, mudam algumas letras dos sobrenomes. Então isso eu precisei retificar, e isso passaram-se meses. Passou um ano e 3 meses, e eu fiquei ali na casa desta senhora, 1 ano e 3 meses. O que acontece? Eu comecei a me afeicionar, eu comecei a ter afetos por pessoas, comecei a conhecer pessoas, e meu espírito e meu coração eram talmente ingênuos, entre aspas, que eu gostei daquela cidade, que eu fui pegando amor por aquela cidade, como se fosse minha. Fui me adaptando muito facilmente, muito gostoso, tinha um salário muito bom, tinha como sair, como mandar dinheiro para os meus filhos que estavam no Brasil. Depois de 1 ano e 3 meses, a minha cidadania ainda não tinha saído e não tinha não tinha um prazo ainda para sair a cidadania, não tinha uma data, nenhuma previsão. Eu fui ao Brasil, muito feliz de ir, fui ver meus filhos, fui contar as minhas experiências, fui matar as saudades, porque morando longe a gente morre de saudade da família, é diferente de quando tá junto. E vou falar pra vocês, quando eu cheguei ali, eu já sentia falta da Itália. Tá bom, passei 1 mês e combinei com meu filho, que já estava com 14 anos, se ele gostaria de vir morar na Itália comigo. Porque depois, quem sabe, a gente iria para os Estados Unidos. Ele aceitou. Minha filha era muito pequena, tinha 6 anos menos do que ele, 6,5. E voltei para a Itália. Fiz um curso de barista, de cameriera, que se diz garçonete, porque eu não sabia fazer isso no Brasil. Não é assim tão fácil, gente, tem que saber fazer. Garçonete aqui na Itália tem que saber fazer, tem que conhecer as bebidas, tem que saber tratar dos clientes, tem que saber servir, tem que saber tudo. Quando voltei, a senhora que eu morava com ela já tinha morrido, fui dividir um apartamento com uma amiga, e ali eu fiz um curso de garçonete e barista. Consegui um emprego logo, fiz uma prova, consegui um emprego com muita dedicação e acabei adotando a Itália. Depois de 1 ano, meu filho veio para a Itália. Hoje meu filho mais velho é casado. A minha filha mais nova, por várias tentativas, fiz várias tentativas, ela veio de férias quando ela completou 15 anos,
digamos que organizei a minha vida para que ela morasse comigo. Ela não quis, infelizmente, porque hoje ela estaria muito melhor, e resolveu vir. Ela mora aqui também, mas resolveu vir quando já tinha 20 anos de idade, 19 anos de idade. Largou a faculdade, largou uma vida estável que tinha com seu pai. Eu vivo na Itália há 15 anos. O meu objetivo não era a Itália. Hoje eu vejo tantos defeitos na Itália como uma pessoa que mora aqui há muitos anos, e a Itália está em crise. Então, hoje eu vejo vários defeitos, mas na época eu simplesmente me apaixonei pela Itália e deixei os Estados Unidos de lado. Hoje, talvez, se eu tivesse tido a experiência que eu tive e tivesse tido a oportunidade de ir para os Estados Unidos, teria ido. É uma vida totalmente diferente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da história. E esse foi o motivo que eu vim para a Itália. Conclusão, eu vim para a Itália somente para pegar a cidadania, mas me apaixonei pela cidade onde eu fiquei, me apaixonei pelo modo dos italianos e acabei ficando na Itália. Depois a vida, né? A vida acontece, as coisas acontecem e você cria raízes, ou cria pequenas raízes, ou pequenas cerquinhas, ou pequenos afetos, pequenos amores, ou grandes. E você vai ficando no país e vai adotando como seu. Chega um ponto que você não sabe se você pertence ao Brasil ou se você pertence à Itália. Você confunde palavra, você confunde modos de vida, você se acostuma, você pega o jeito da cidade, você pega o jeito do país. Alguns costumes, né, entram em você automaticamente, porque você convive com os italianos, porque você convive com o povo do país. E a conclusão é essa: eu vim parar na Itália simplesmente pelo sonho dos Estados Unidos. A minha cidadania demorou para sair, tiveram vários documentos que eu tive que corrigir. A certidão de nascimento do meu avô não era encontrada, né? Então, queria dizer ou que ele tivesse nascido no navio, que eles fugiam no navio daqui, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Eu espero que eu não tenha confundido a cabeça de vocês, eu espero que tenha esclarecido. E se tiver alguma perguntinha, pode deixar aqui embaixo. Eu estou agora fazendo vídeos com um pouco de aprenda italiano. Para você que está pensando em sair do país e vir para a Itália, saber algumas palavrinhas, algum jeitinho italiano de falar. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo grande e fiquem todos com Deus.